Existem muitas oportunidades de se tornar concursado em educação física, mas na maioria das vezes as pessoas não conhecem essas oportunidades ou às vezes quando descobrem já tá em cima da hora para a prova. Por isso nesse vídeo eu quero te mostrar aquilo que eu venho estudando desde 2023, todos os dias, olhando todos os editais que abrem em educação física, licenciatura, bacharelado, concurso, processo seletivo, tudo que você precisa saber para ter uma boa preparação, eu analiso, eu avalio e nesse vídeo eu quero te mostrar o que a gente já tem sobre editais abertos para diversas vagas em todo o país. E aqui eu vou te mostrar quais são as oportunidades, quais são as condições que a gente tem de processos seletivos e concursos para vagas na licenciatura e no bacharelado, quais são os conteúdos que têm sido exigidos nessas provas e ainda quais são as bancas e qual que é a característica que a gente tem até agora nos diferentes estados. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Bárbara, eu sou professora de educação física e desde 2019 eu me dedico exclusivamente aos concursos. Sendo da educação física, eu tô aqui para te mostrar aquilo que pode fazer diferença desde agora na sua preparação, esteja você esperando um edital saindo ou para você que ainda está em dúvida se concurso é para você, será que de fato existem oportunidades? Esse ano 2024 é ano de eleições, então será que a gente vai ter concurso? O que muda? Quais são as características? O que você precisa saber tá nesse vídeo. E a gente já pode começar falando do ano de 2024, que sim, temos concursos, temos processos seletivos. Agora, eu estou fazendo esse vídeo em março. No ano de 2024, de janeiro até março, a gente já teve 910 instituições promovendo editais de concursos e processos seletivos em educação física, seja licenciatura ou bacharelado. Desse total, a maioria são prefeituras, mas a gente já teve 7 estados e 4 institutos federais que divulgaram editais que tiveram provas de janeiro a março. E essas 910 instituições ofereceram 1.113 cargos de educação física. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma mesma instituição pode abrir diferentes editais, inclusive num mesmo edital ter mais de uma vaga para a educação física. De todos esses cargos disponíveis, 24% eram só provas de títulos. Isso acontece no processo seletivo, em que a prefeitura mesmo que organiza e ela apenas recebe as informações de diplomas, experiência, cada edital tem o seu critério, então a gente não teve uma prova objetiva. Mas no restante a gente teve e a gente vai falar mais sobre o que é importante você saber para você já começar a se preparar a estudar para esse tipo de edital. E aí, você acha que dentre essas provas, a gente teve mais concurso ou processo seletivo? Eu já comecei dando uma dica falando que 24% eram prova de títulos. E quando a gente tem concurso, obrigatoriamente tem que ter as provas objetivas. Então tem que ter prova de conhecimento além da prova de título. Isso está previsto na nossa Constituição. Então, quando só tem prova de título, é processo seletivo, mas a gente também tem os processos seletivos que exigem o conhecimento, que fazem provas. E aí essas provas podem ser só objetivas ou ainda objetivas discursivas e incluir até a prova didática ou prática. E olha só que interessante, como a maioria dos concursos na área de educação física é para professores, é para licenciatura, segura aí que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. O mês de janeiro é um mês muito importante. O que acontece? Final do ano, novembro, dezembro, pensando o próprio mês de janeiro, a gente precisa ter a quantidade suficiente de professores que vão trabalhar no ano letivo. É por causa disso que a gente tem um número bem acentuado de editais saindo e mais. Como característica, no mês de janeiro, a gente tem um número muito grande de processos seletivos. Então, no mês de janeiro, a gente teve 249 provas de educação física, e aqui eu já estou desconsiderando os editais que eram só prova de títulos, e dentre eles é a proporção 2:1. Então, a cada um concurso, a gente tem 2 processos seletivos. Só que isso muda nos meses seguintes. Em fevereiro, a proporção já é para cada um processo seletivo, a gente tem 2 concursos. E no mês de março muda mais ainda. A gente tem uma proporção bem maior de concursos em comparação a processo seletivo. E aqui a gente já tem a primeira informação importante para você, especialmente se você é da licenciatura e você sabe que na sua região vai sair um concurso, mas pode ser que ele demore um pouco mais. Saiba que se preparar para fazer prova de processo seletivo no mês de janeiro é um bom negócio. Enquanto você está
esperando ter a sua vaga definitiva, fazer uma prova para processo seletivo pode ser bem interessante. Agora, se você está procurando realmente concurso, você quer um cargo definitivo, salário para o resto da vida, saiba que ele acontece durante todo o ano. E janeiro, por mais que apareçam mais processos seletivos enquanto mês de provas acontecendo, durante o ano vão surgir oportunidades de concurso. Para você ter uma ideia, somente nesses 3 primeiros meses do ano, se a gente for olhar o número de instituições, o número de prefeituras, a gente tem que, de todas as prefeituras do Brasil, 16% fizeram provas nesses 3 meses. Se essa frequência continuar até o final do ano, a gente vai chegar no final do ano que a cada 2 prefeituras, pelo menos uma vai ter feito alguma prova de educação física. Então, essa é uma média bastante alta e uma oportunidade para você. Às vezes, se na sua cidade não tá saindo edital, olhe nas cidades ao redor. Eu sei que em muitos casos isso não é possível, você realmente quer ficar na sua cidade, mas fique de olho, porque as oportunidades estão sim surgindo e aí você pode buscar cada vez mais a melhor condição que funciona para você. E em relação à licenciatura e bacharelado, proporcionalmente a gente sempre tem mais concursos para licenciatura. Afinal de contas, para trabalhar em escolas públicas, você precisa passar por um processo seletivo ou por um concurso. O número de oportunidades na educação física para licenciatura é maior. Nesse ano, a gente teve 823 oportunidades para licenciatura e 334 para o bacharelado. E como a gente já comentou, no mês de janeiro apareceram muito mais oportunidades para licenciatura, só que nos outros meses essa proporção diminui, como você pode ver aqui nesse gráfico. Então, se você é do bacharelado e de repente tem a impressão que nunca sai concurso para bacharelado, sim, sai. A proporção é menor, saiba que existe e também, em especial, durante o ano você vai ver essa proporção diferente do que foi no começo do ano. E professora, que tipo de prova está sendo pedido? O que eu posso estudar? O que eu posso me preparar? Quais conteúdos são importantes para que eu comece a estudar com foco, já pensando o que os concursos estão pedindo em 2024? Considerando os concursos que pediram educação física, conhecimentos específicos, a gente vai ter 100% para conhecimentos específicos. Depois, 96% pediram língua portuguesa. Isso quer dizer que praticamente todos os concursos pedem língua portuguesa. Vale a pena você já começar a estudar esse conteúdo. Depois, a gente começa a ter uma divisão sobre quais outros conteúdos podem cair. Por exemplo, conhecimentos gerais caem 41% das provas. Depois, a gente tem matemática, 38%, e informática, 30%. Esses percentuais eles não vão somar 100% porque pode acontecer de uma prova pedir só educação física e língua portuguesa, outra prova vai pedir educação física, língua portuguesa e matemática, outra vai pedir educação física, língua portuguesa, matemática e informática. Então, por isso esses percentuais não são 100%. Mas aqui o importante é você entender que a cada 3 provas exigindo conteúdos de educação física, por volta de uma vai pedir também informática. E aí nessa média, a cada 10 provas, 4 vão pedir conhecimentos gerais e quase 4 vão pedir também matemática. Lá dentro do método Potência para Provar, que é o meu preparatório para concursos, a gente tem o foco nos conteúdos de educação física, mas a gente também oferece módulos bônus de outras áreas: língua portuguesa, matemática, legislação, conhecimentos pedagógicos e mais recentemente a gente também incluiu informática. E isso vem do resultado de analisar esses editais e entender a importância desses diferentes conteúdos para que os alunos tenham tudo que eles precisam num lugar só. E aí a gente vê que legislação e conhecimentos pedagógicos também aparecem com frequência nos editais. Conhecimentos pedagógicos, é claro, para os editais de licenciatura. Legislação pode aparecer tanto na licenciatura quanto no bacharelado, e tanto a legislação, às vezes daquele município, mas muito comum se a prova do bacharelado sobre saúde, sobre esporte, se a prova da licenciatura, a legislação da área da educação. E em relação às bancas, o que a gente tem? Olhando esses 1.113 cargos, a gente teve 475 bancas diferentes. Na verdade, instituições que organizaram esses editais, porque 216 de fato foram bancas, foram empresas que são contratadas pelas prefeituras, pelos estados, pelos institutos federais para organizar o processo seletivo ou o concurso, mas também a gente tem muitos casos que a própria prefeitura organiza, especialmente falando das provas de títulos. Então a própria prefeitura recebe a documentação, analisa e aí já entra em contato, faz todo o processo com os candidatos. Ou seja, a gente tem 216
16 bancas só em 3 meses de editais em 2024 para os concursos e processos seletivos de educação física. É muita informação. E com frequência as pessoas vêm e me perguntam: professor, o que você acha da banca X, da banca Y? Nem todas a gente tem muita informação sobre elas. Na verdade, dessas 475 instituições, 324 fizeram provas ou editais apenas para um cargo. Então a gente vê como isso é espalhado, como tem muita instituição diferente organizando essas provas e fica impossível saber sobre todas elas. Porém, a gente tem um número razoável de bancas que organizaram mais de 10 cargos diferentes só nesses 3 primeiros meses de 2024. E aqui eu deixo uma lista na tela dessas bancas. Muitas delas são bastante regionais, então elas atuam num estado ou numa parte de um estado de forma mais específica. E falando em estado, vamos falar como que tá a divisão, a distribuição desses cargos, desses editais que foram lançados nos diferentes estados do nosso país. Olhando essa distribuição, a gente percebe que alguns estados organizaram já um número grande de provas em tão pouco tempo, com destaque para São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Minas Gerais e São Paulo são os estados que têm o maior número de municípios, então é relativamente normal e esperado que tenha um número grande de editais sendo lançados nesses estados. E no caso de Santa Catarina, não é um estado com tantos municípios assim, mas a gente percebe que existe um número bem significativo de processos seletivos, que às vezes uma mesma cidade lança vários processos seletivos num mesmo ano. Então a gente precisa considerar algumas dessas características que são um pouco mais regionais em relação a termos mais editais ou menos e, dentre esses editais, ter mais processo seletivo ou mais concurso. E uma outra coisa que dá para observar nos números é a proporção em que alguns estados oferecem mais editais, mais vagas para bacharelado do que outros. Então aqui eu deixo essa tabela para você consultar, se precisar pause o vídeo para ver como que foi a situação no seu estado até agora, nesse ano de 2024. E aí a grande dúvida que fica em 2024 é o fato de termos eleições municipais. E aí a dúvida é: nossa, mas tem concurso? Pode ter concurso? Bom, é claro que pode. A gente já teve muitos e continuaremos tendo. Inclusive, pode acontecer concurso antes da eleição, no mês da eleição, depois da eleição. Então, qual que é a regra que você precisa conhecer? Vamos entender rapidinho como os concursos funcionam. A gente tem a divulgação de edital, acontecem as provas, saem os resultados e quando a gente tem o resultado final, o concurso é homologado. Depois dessa homologação é que a gente tem a permissão, na verdade a prefeitura, o estado tem a permissão de nomear quem foi aprovado. O que acontece no ano das eleições é que quando a gente vai ter as eleições, 3 meses antes, a gente tem um período em que, se a homologação acontecer nesses 3 meses anteriores, a nomeação não pode ser naquele ano. Nesse caso de 2024, o que a gente tem? As homologações, elas devem acontecer até o dia 6 de julho de 2024. Quem tiver homologação até esse período vai poder ser nomeado ainda em 2024. Se a homologação acontecer depois do dia 6 de julho, aí essa nomeação só vai poder acontecer em 2025, quando tivermos um novo prefeito ou o prefeito reeleito assumindo o cargo. Então, como você viu aqui nesse vídeo, a gente tem muitos concursos acontecendo em 2024, muitos processos seletivos, e a gente espera que continue assim no decorrer do ano, porque mesmo acontecendo as eleições, a gente pode sim continuar tendo provas de concurso e processo seletivo, a gente só tem essa condição em relação à data de homologação e nomeação. Se você quer se preparar com qualidade para concurso, siga me acompanhando por aqui. Espero que você já tenha se inscrito no canal. Aproveita, deixa o seu like, porque aqui você vai ter esse conteúdo qualificado em relação aos concursos de educação física e muito mais. Eu vejo você num próximo vídeo.